Se eu te disser que existe um museu que parece metade de uma bola grudada no chão, envolto por meio anel de Saturno, o que você imagina? Bom, o artista Christos Nóbrega resolveu pegar algumas memórias que ele tinha baseado em histórias que a mãe dele contou sobre Brasília e recriar a cidade com a ajuda da inteligência artificial. O resultado disso são pessoas que não necessariamente fizeram parte da construção da cidade e monumentos que a gente encontraria facilmente por aí. E tudo está disponível na exposição Brasília Enfim, sobre a qual você vai saber mais aqui no Metrópolis. Oi, Christos, muito obrigada por receber a gente aqui na exposição. Queria que você explicasse para o pessoal que está acompanhando o Metrópolis o que é a exposição Brasília Enfim. Eu que agradeço, Bia, por estar aqui presente aqui e todo o Metrópolis, né, por estar aqui assistindo e visitando a exposição Brasília Enfim. A Brasília Enfim é uma exposição comemorativa que eu celebro esses 18 anos de vinda para Brasília, né? Brasília foi uma capital que me recebeu, uma cidade que me recebeu muito bem quando eu vim da Paraíba para cá. Então é uma forma que eu tenho de agradecer por todo esse acolhimento que a cidade me deu, né? A Brasília Enfim é uma exposição que trata sobre ficções sobre Brasília, né? Quando eu era muito pequeno, minha mãe vinha muito a Brasília e quando ela voltava, ela sempre trazia na mala muita história sobre o que era Brasília. Ficava descrevendo essa cidade, que era um fenômeno internacional, né? Uma cidade completamente diferente de todas as outras cidades do mundo. E eu ficava imaginando o que seria Brasília, né? E aí, a partir daí, né, eu tive a chance também de ter uma irmã que é estudiosa de inteligência artificial, né, professora aqui na Universidade de Brasília de inteligência artificial, e desde a década de 90 eu tive a chance de vê-la estudando isso e ficar deslumbrado também com essas potencialidades do que seria a inteligência artificial ainda na década de 90, né? Então, a exposição, ela junta esses saberes, essas histórias, essas duas mulheres importantes da minha vida, né? E eu vou contando tudo que minha mãe me contava quando eu era criança, agora eu estou contando para a máquina, e a máquina vai reinterpretando, e aquelas imagens mentais que eu tinha quando eu era criança, agora a gente consegue imprimir essas imagens e dar forma a ela graças à inteligência artificial, né? Isso é muito legal, é uma coisa que está rolando muito por agora. E aí, para a gente entender, aqui no Espaço Oscar Niemeyer, a gente tem uma parte da exposição. Como que funciona para a gente ver tudo? Então, a exposição ela é dividida em 4 atos e ela ocupa os 4 museus que fazem parte do Complexo Cultural da Praça dos Três Poderes. Então, aqui no Espaço Oscar Niemeyer, onde a exposição ela trata sobre essa relação entre a arquitetura e a cidade, né? Existe uma outra parte que está no Panteão, e como é um prédio que foi criado para homenagear as personalidades históricas de Brasília, a gente decide nessa exposição também homenagear pessoas que às vezes são esquecidas na história oficial, né? No Lúcio Costa eu tenho um terceiro pedaço da exposição que fala sobre uma ficção de como é que Lúcio Costa poderia ter pensado e criado esse plano urbanístico. E por fim, no espaço que é o Museu Histórico de Brasília, é uma outra narrativa que fala sobre a presença do Paulo Freire vindo em Brasília e implantando os canteiros de leitura junto dos canteiros de obra da cidade. E agora você falou dessa questão do Paulo Freire. Por que você acha que é importante a gente trazer também esse lado da educação dentro dessa exposição? A educação é transformadora, sem educação não existe cidadania, né? Então, a exposição ela tem uma preocupação muito grande em ativar alguns personagens de Brasília que não são lembrados, né, na história oficial, que são esquecidos também. E um deles, claro, são as pessoas que construíram, né, a cidade em si, né, os trabalhadores da construção civil que construíram essa cidade. Então, de uma certa forma, a exposição coloca em xeque a ideia do imaginar, né, do idear e do erguer, né, colocando esses dois valores de forma muito mais equilibrada, né, a ideia de pensar com a mão também como um gesto importante, né? Entendi. E aí, para a gente aproveitar e dar um spoiler do que tem nessa exposição, a gente vai dar uma voltinha aqui no Espaço Oscar Niemeyer, guiado pelo artista, que é a melhor forma de conhecer uma exposição. Para começar, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse desenho que veio da sua cabeça, criado por uma máquina. O que a gente tem aqui, por exemplo?
Esse é o coração da exposição, ela é uma interpretação do que seria o plano piloto, né? Uhum. Então, você vê que tem uma semelhança. Acho que a exposição, quando você entra nela, você acha tudo muito semelhante e você, às vezes, olha para as imagens e diz assim, eu já conheço essas coisas, mas elas têm alguma coisa de estranha, né? E aqui é uma interpretação do que seria o plano piloto. E nessa interpretação a gente divide a cidade em 4 setores. São os setores dos ventos, setor do vento norte, setor do vento sul, leste e oeste, né? Usando essa metáfora do vento, né, para reforçar essa ideia da amplitude, da velocidade e da poesia que é essa cidade, né? Entendi. E aí, enquanto a gente tem os desenhos, a gente também tem aqui alguns objetos. Sim. Por que você resolveu fazer essa mescla? Que objetos são esses? Eles foram criados também aí pela sua cabeça? Como é que foi? Como a exposição ela brinca, né, esse trânsito entre o que é ficção e o que é de fato a história, né? Alguns desses elementos materiais eles compõem a exposição para ajudar no reforço de borrar essas fronteiras um pouco entre o que seria a real e o que seria ficcionalizado, né? Mas são objetos que foram utilizados realmente na construção e que trazem um pouquinho dessa materialidade, já que a gente está pensando sempre em inteligência artificial e pensar também nesse contraponto material, né? Muito legal. Então vamos conhecer um pouquinho então de como funcionam aí os ventos. A exposição ela começa nessa imagem, né? Na verdade, e anterior a essa imagem, ela pede licença, na verdade, aos verdadeiros guardiões dessa terra, que são os povos originários que pertenciam e que eram donos dessa terra antes da gente construir essa cidade, né? Então a exposição tem cuidado de ser respeitoso e reconhecer os verdadeiros guardiões dessa terra e também os povos quilombolas que eram donos de uma terra, de uma parte significativa de onde Brasília foi construída. E eu acho que essa imagem é uma recriação da imagem icônica que a gente tem na cabeça quando a gente fala sobre Brasília, que é o Marco Zero, né? Uhum. Que essas duas estradas que se cruzam, né? E duas estradas cruzadas, na verdade, é uma grande encruzilhada. Então, como a exposição tem interesse de trazer outros atores para o protagonismo da exposição, é uma forma que a gente tem de trazer o pensamento das religiões de matrizes africanas e lembrar que, na verdade, Brasília ela nasce de uma encruzilhada e aí, por que não referenciar a Exu, que é o guardião da encruzilhada, né? Então, a exposição ela começa fazendo uma ficção entre isso, né, e pedindo permissão para esses povos ancestrais para a gente poder começar a construir a Brasília imaginária, né? Entendi. E aí a gente tem mais o que no setor Vento Norte? No setor Vento Norte a gente tem algumas lendas, umas lendas urbanas, né, sobre a história de Brasília. Então, as referências sobre os cristais gigantes que foram encontrados durante a construção, o espírito do lobo-guará que permeava durante a construção de Brasília. A gente tem novamente o reconhecimento dos povos originários como pertencentes a esse espaço e alguns prédios icônicos da cidade, né? Então eu convido todo mundo que está nos vendo aqui para vir, para ler um pouquinho sobre essas histórias e mergulhar aí nessa Brasília imaginária também, né? E aí, o que é que a gente tem no setor Vento Sul? Qual é a diferença ali do que a gente já viu? Pois é, aqui a gente conta uma outra parte da história. O protagonismo é feminino, né, na história. Tradicionalmente a gente tem os homens que trabalham na construção civil, mas pensando em reconstruir, recontar essa história, na exposição a gente faz uma ficção sobre as mulheres construtoras, que foi o primeiro sindicato de construtoras de mulheres na construção civil. E aí a gente tem essa obra que é para homenageá-las. E aí na exposição ela conta como se esse sindicato ele tivesse sido o primeiro sindicato de mulheres construtoras no Brasil e que serviu de inspiração para que outras mulheres no Brasil se organizassem para atuar também nesse setor, que é um setor extremamente masculino, né? E aí tem outras ficções também sobre o dia que apareceu o primeiro arco-íris e foi fotografado, né, numa câmera fotográfica preto e branco, que tem uma historinha muito interessante sobre isso também.
E aí temos vários prédios históricos, né, sobre essa cidade e um especial que é o Observatório dos Quatro Ventos, né? Então é muito curioso, inclusive, porque uma das vezes que eu estava aqui presente na exposição tinha um senhor, né, com a filha e ele era de Brasília e ele estava achando, né, reconhecendo, mas achando estranho todos os prédios, né? E aí ele estava ali pesquisando no Google, né? Onde é que é o setor de contemplação dos ventos em Brasília. Não achou, claro. E aí veio perguntar a gente do que se tratava, a gente explicou, claro, que era uma recriação aí da cidade, e aí ficou tudo resolvido. E aí você falou uma coisa que eu achei curiosa, que é essa questão de inserir as mulheres na história da construção de Brasília. Qual papel você acha que as mulheres têm na construção dessa cidade, né? Porque os homens não estavam aqui sozinhos. Pois é total, né? Eu acho que a exposição, ela de uma certa forma, ela quer evidenciar coisas que estavam ocultas nessa história e também evidenciar coisas que talvez não tivessem acontecido, mas que eu desejaria ver, né? Então é um Brasil de mais justiça, de mais igualdade de gênero, um país que respeita suas tradições, seus povos originários. Então, a gente sabe que não se constrói nada disso só e a gente precisa reconhecer a presença e a força de cada uma dessas pessoas nessa construção, que é uma construção sempre coletiva, sem apagar e sem escantear ninguém dessa história, né? Entendi. Para terminar o giro, a gente vai fazer uma pausinha no setor de ventos e ver uma obra que está ali numa coisa um pouco mais tecnológica do que os quadros tradicionais, que é uma televisão. Explica pra gente, Cristos, essa parte aqui que não está alocada em nenhum vento, o que você traz aqui? Aqui, na verdade, é um suspiro do último vento, né? Mas são fotografias que simulam fotografias históricas, né? Fotografias de grandes fotógrafos sobre o que seria essa imensidão, né? Estar presente diante dessa imensidão de Brasília, né? Onde essa escala do corpo humano, ele sempre é confrontado com essa escala monumental, né, de Brasília. Então são duas imagens que compõem isso. É uma coisa interessante porque, na verdade, todas as fotos da exposição, elas foram criadas utilizando algum tipo de artifício que simulassem fotos antigas e fotos clássicas, né? Então a gente tem fotografias da década de 70, fotografias da década de 50, então todas elas são simulações desses períodos fotográficos, né? A gente tem isso aqui e no anfiteatro a gente tem um vídeo também, que é esse vídeo contando um pouco sobre essa lenda do encontro dos cristais, quando os trabalhadores foram cavar as fundações da cidade e encontraram o maior cristal do mundo, que é esse cristal de 25 metros de altura, né? E esse cristal acaba virando alguma coisa na sua Brasília futurística? Pois é, eu acho que ela termina virando alguma coisa, né? Na nossa Brasília real a gente tem a Praça dos Cristais, né? Mas Brasília sempre foi, né, esse ponto de discussão esotérico, né, como essa capital do pensamento mágico no mundo também. Então, acho que é um pouco para trazer essa outra história dessa Brasília que contrapõe esse lado racional dos três poderes, né, com esse lado místico e religioso também, né? Muito bom, Cristos. Então agora a gente vai dar uma passadinha ali para conhecer o setor Vento Leste, que tem uma coisa que eu achei muito curiosa na hora que eu passei lá para visitar. Bem, a gente chegou aqui no setor do Vento Leste e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da Cidade dos Mortos. E queria saber de você, Cristos, por que você resolveu criar essa Cidade dos Mortos? De onde surgiu essa ideia? Brasília é uma cidade que tem todos os seus setores muito bem claros e bem definidos, né? Aqui no setor do Vento Leste é um setor que fala sobre habitações e diferentes estágios do que significa habitar, né? E a morte como um último estágio de habitação permanente desse setor, né? Então a gente tem parte residencial e claro, o setor da Cidade dos Mortos, que representa isso, essa morada definitiva e eterna, né? Então, Brasília foi uma das primeiras cidades a ter esses cemitérios horizontais e na Cidade do Morto eu acho que traz um pouco dessa experiência.
E Brasília também, por ser uma cidade modernista, e o modernismo pautava a igualdade entre as pessoas, né? Onde todas as pessoas deviam usufruir de formas muito equilibradas e simétricas entre todas as coisas, a Cidade dos Mortos ela reduz toda a vida para pequenos lápides, mas sem identificação nenhuma, tornando todo mundo após a morte igual, né? E também na Cidade dos Mortos, retirando toda essa identificação, ela celebra também o direito ao esquecimento, né? O direito também sagrado de ser esquecido, né? Para fechar, a gente vai fazer ali uma visita no setor Vento Oeste. A gente chegou ao fim da exposição que está aqui no Espaço Oscar Niemeyer. Então a gente vai dar uma voltinha pelo setor Vento Oeste. E aí eu queria saber, Cristos, o que a galera vai encontrar aqui nesse espaço que tem muitas obras, muitos prédios que a gente poderia facilmente encontrar pelas ruas de Brasília. Pois é, aqui no setor do Vento Oeste é o setor, digamos, monumental da cidade, né? Então tem várias construções de vários prédios diferentes, né? E aí a gente tem a Escola Universal, e a gente está aqui do lado, por exemplo, do Museu de História Universal, né? Brasília é uma cidade internacional, uma cidade que comporta todas as embaixadas do mundo, né? Então imaginei, por que essa cidade não poderia ter um museu que comportasse todo mundo, né? Um museu do mundo. E foi super interessante que na hora que eu estava construindo esse museu junto com a Iá, ela me pregou uma peça, né? Porque eu disse, olha, agora a gente vai construir o Museu do Mundo. E ela, no primeiro momento, ela se recusou a fazer o Museu do Mundo. E ela me alertou, né? E eu disse, mas por que você não... Né? Qual é o problema da gente construir o Museu do Mundo? E ela disse, olha, talvez tenha um conflito ético na construção desse museu. Porque ao criar um Museu do Mundo, você vai fazer uma curadoria, uma seleção do que estará lá. E automaticamente, ao fazer essa seleção, você vai excluir coisas. E nessa exclusão, o risco de você cometer deslizes éticos, morais, são muito grandes. Então, talvez a ideia de um Museu do Mundo não seja uma ideia tão social assim. E aí, mas depois a gente foi negociando, foi conversando um pouco mais e ela se disponibilizou a construir essa imagem, que é uma imagem aqui, né, baseada um pouco nessa linguagem também do Oscar Niemeyer, né? Então você tinha aí uma máquina rebelde trabalhando com você, né? Ela era uma máquina talvez consciente das implicações, né, éticas de construir essas coisas, que estava ali me ajudando a pensar e refletir junto com ela sobre as coisas que eu estava propondo também. Então, eu acho que é sempre um momento dialógico. A gente pode pensar a inteligência artificial como uma coisa utilizada dentro de uma maneira positiva para a gente pensar também sobre nossas próprias ações, sobre nossos quereres, sobre os rumos que a gente pode colocar para a humanidade também, né? Cristos, muito obrigada. Queria aproveitar para te pedir para deixar um recado para a galera, explicar como eles fazem para visitar a exposição, até quando as suas criações vão ficar disponíveis por aqui. A exposição Brasília Enfim, ela vai estar em cartaz até o dia 18 de junho, então eu convido todo mundo a vir para a exposição. Pode começar pelo Espaço Oscar Niemeyer, tem um grande estacionamento aqui fora para receber todo mundo de forma confortável e saindo daqui pode fazer uma caminhada muito agradável por entre essas árvores aqui, chegar no Panteão, do Panteão ir para o Lúcio Costa, do Lúcio Costa e entrar no Museu Histórico de Brasília, que tem poucas pessoas às vezes que não conhecem, né? Esses espaços tão importantes para a cidade. Então venham, conheçam um pouco dessa Brasília, enfim, ao mesmo tempo que você está conhecendo essa Brasília, a Brasília real, né?